Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Num Allianz Parque lotado, onde a torcida vibrava com cada lance e celebrava mais uma atuação impecável do volante Richard Rios, ninguém poderia imaginar que, ao final da partida, uma bomba seria lançada sobre o coração da torcida alviverde. O colombiano, eleito o melhor em campo, decidiu surpreender a todos com uma declaração direta e inesperada: quer deixar o Palmeiras. O anúncio caiu como uma bomba nos bastidores do clube. Poucos minutos após ajudar o Verdão a conquistar mais uma vitória importante no Brasileirão 2025, Richard Rios reuniu os jornalistas e, com um semblante sério, explicou que sua decisão já vinha sendo amadurecida há semanas. Agradeço ao clube, à comissão técnica, mas sinto que é hora de buscar novos desafios, disse, sem rodeios. A diretoria, visivelmente pega de surpresa, evitou comentar oficialmente o pedido, mas fontes internas garantem que Abel Ferreira ficou atônito com a postura do jogador. Richard vinha sendo peça-chave no esquema tático do treinador português, que apostava na intensidade, técnica e entrega do colombiano para equilibrar o meio-campo palmeirense. No jogo em questão, Rios havia feito de tudo: desarmou, lançou, driblou, orientou os companheiros e ainda saiu aplaudido de pé quando foi substituído nos acréscimos. A entrega dentro de campo contrastou diretamente com o anúncio fora dele. Foi como se a atuação brilhante tivesse sido uma despedida silenciosa, até ser confirmada publicamente. A torcida, ao descobrir a notícia, explodiu nas redes sociais. Muitos expressaram choque, incredulidade e até indignação. Como assim o melhor jogador em campo quer ir embora? Escreveu um torcedor. Outro ironizou: quer ir embora agora que tá voando? Justo agora. O sentimento de traição misturado com admiração criou um turbilhão de emoções. Richard Rios chegou ao Palmeiras com desconfiança, vindo de uma trajetória modesta no futebol brasileiro. Mas não demorou para conquistar o torcedor alviverde com sua raça, versatilidade e comprometimento. Em pouco tempo, passou a ser titular absoluto, ganhando a confiança de Abel Ferreira e respeito dos adversários. Na atual campanha do Brasileirão 2025, o Palmeiras briga na parte de cima da tabela, ocupando uma posição sólida no G4. A equipe vive um momento de estabilidade dentro de campo, mesmo diante de lesões importantes e uma maratona de jogos. Rios, inclusive, foi peça fundamental na retomada da boa fase nas últimas rodadas. O pedido de saída vem justamente no momento em que o clube buscava consolidar seu elenco para a reta decisiva da temporada. A ausência de Richard pode causar um efeito dominó no meio-campo, forçando Abel Ferreira a mudar não apenas peças, mas a dinâmica tática do time. Internamente, comenta-se que o jogador recebeu propostas do exterior e teria sido seduzido por uma oferta do futebol europeu. A diretoria, no entanto, ainda tenta convencê-lo a permanecer até o fim da temporada, mas o desejo do atleta parece firme. Meu ciclo aqui está se encerrando, afirmou, sem deixar margem para dúvida. Mais do que uma simples transferência, a saída de Richard Rios representa um abalo emocional dentro do elenco. Diversos companheiros de equipe teriam demonstrado surpresa e preocupação com a notícia, temendo que o desfalque impacte o rendimento coletivo. Abel Ferreira, que já precisou lidar com a perda de outras peças importantes no passado, agora terá que encontrar uma solução rápida. O treinador é conhecido por reinventar o time em meio às adversidades, mas a perda de um motor como Rios certamente é uma das mais difíceis desde sua chegada ao clube. Para a torcida, a dor da possível saída vem carregada de gratidão. Muitos reconhecem que Richard deu tudo de si enquanto vestiu a camisa do Palmeiras. O problema é o timing. Em meio à reta final do campeonato, onde cada ponto conta, perder um titular absoluto é um golpe duro. Além da questão técnica, há o lado simbólico. Richard Rios havia se tornado um dos pilares emocionais da equipe, liderando dentro de campo e servindo como referência de entrega e comprometimento. Sua saída deixa um vácuo não só de desempenho, mas de espírito. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido.
A expectativa é que nos próximos dias haja uma reunião definitiva entre jogador, empresário e diretoria para alinhar os próximos passos. Enquanto isso, o torcedor segue atônito, tentando assimilar a notícia que chegou como um balde de água fria. O que deveria ser apenas mais uma noite de glória para o Palmeiras virou um dilema existencial. Como seguir sem um dos seus melhores jogadores no momento mais crucial da temporada? A resposta está no que virá a seguir, e na capacidade do Verdão de reagir, como sempre fez, diante da adversidade. Ninguém esperava. Nem os torcedores mais céticos, nem os jornalistas mais atentos. Richard Rios, em uma de suas atuações mais inspiradas com a camisa do Palmeiras, saiu de campo aplaudido, ovacionado, tratado como herói da noite. Com passes precisos, desarmes cirúrgicos e uma postura de liderança digna de capitão, ele foi simplesmente o melhor em campo na vitória do Verdão. Mas o que parecia ser o início de uma nova fase virou, em poucos minutos, um terremoto dentro da academia de futebol. Rios pediu para deixar o clube. O pedido caiu como uma bomba no vestiário e pegou até mesmo a comissão técnica de surpresa. Após a coletiva de Abel Ferreira, os rumores começaram a correr pelos corredores do Allianz Parque. Jornalistas começaram a apurar, jogadores se entreolhavam em silêncio, e os dirigentes pareciam ter recebido uma notícia que não constava no script de planejamento da temporada. Pouco depois, veio a confirmação. Rios comunicou que deseja sair. A razão? Não foi apenas uma. O meio-campista colombiano teria alegado esgotamento emocional, desconforto com o ambiente interno e o desejo de buscar novos desafios. Apesar do respeito pelo clube, sua decisão já estaria amadurecida há semanas. A atuação brilhante na última partida seria, de certa forma, sua despedida simbólica dos gramados palmeirenses. A torcida, claro, reagiu com perplexidade e dor. Nas redes sociais, o nome de Rios rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do país. Enquanto alguns torcedores exaltavam sua entrega e lamentavam a decisão, outros cobravam explicações mais profundas da diretoria. Afinal, como um dos pilares da equipe simplesmente pede para sair no auge de sua forma? Algo no bastidor parece fora do lugar, e isso incomoda. Vale lembrar que o Palmeiras, atualmente na quarta colocação do Campeonato Brasileiro de 2025, vinha em uma sequência de altos e baixos. Apesar de vitórias pontuais e exibições convincentes em casa, o desempenho fora do Allianz tem sido irregular. Rios, no entanto, sempre foi uma peça estável nesse xadrez de oscilações. Sua saída, portanto, pode desorganizar ainda mais um time que busca consistência. O impacto no elenco já começou a ser sentido. Segundo relatos internos, alguns jogadores demonstraram abertamente sua insatisfação com o clima nos bastidores e a pressão excessiva por resultados. Abel Ferreira, visivelmente incomodado, evitou comentar o caso diretamente, mas deixou escapar em entrevista anterior que nem todos aguentam o peso de vestir essa camisa. A decisão de Rios também coloca pressão sobre a diretoria palmeirense, que agora precisa agir com rapidez para decidir se libera o jogador ou tenta reverter a situação. A janela de transferências se aproxima e clubes da Europa e do mundo árabe já teriam feito sondagens. O valor de mercado do atleta disparou após sua última exibição, tornando a negociação uma peça-chave na engrenagem financeira do clube. Internamente, há quem veja o pedido de saída como sintoma de uma crise silenciosa no vestiário. A relação entre atletas e comissão técnica, embora respeitosa, estaria desgastada. E Rios, um dos líderes silenciosos do elenco, teria sentido o peso dessa tensão acumulada. A atuação de Gala, portanto, teria sido uma forma de encerrar sua trajetória com dignidade. O cenário ainda é nebuloso. O Palmeiras, mesmo com um elenco vasto, não tem substituto à altura imediata para Rios. Sua capacidade de recompor, distribuir e comandar o meio-campo é rara. Mais do que números, ele oferecia equilíbrio emocional e leitura de jogo. Sua ausência criará um buraco difícil de ser preenchido. Para a torcida, o baque é duplo: perde-se um ídolo em ascensão e reforça-se a sensação de instabilidade nos bastidores. Muitos lembram de saídas recentes que também pegaram o clube de surpresa. O ciclo de Rios, que parecia apenas começar, talvez esteja prestes a se encerrar de forma abrupta e melancólica.
A diretoria, até o momento, adotou postura discreta. Nenhuma nota oficial foi publicada. Nenhuma coletiva convocada. Apenas o silêncio, aquele tipo de silêncio que, no futebol, costuma gritar mais alto do que 1000 palavras. Nos bastidores, porém, há uma urgência em compreender os verdadeiros motivos por trás do pedido. E, quem sabe, tentar reverter. O futuro do colombiano ainda é uma interrogação. Ele deseja sair, mas não deixou claro se pretende seguir carreira na Europa, retornar à América do Sul ou abraçar um projeto financeiro fora do continente. O que se sabe é que propostas não faltam, e, se depender de sua atuação recente, sua cotação está em alta. Abel Ferreira, que sempre elogiou a entrega de Rios nos treinos e jogos, terá que lidar agora com mais uma peça a menos no seu tabuleiro. A temporada é longa, as competições se acumulam, e o Palmeiras precisa de estabilidade. Uma baixa desse nível exige resposta rápida, precisa e estratégica. O mercado não perdoa hesitações. Há, no entanto, quem veja na saída de Rios uma oportunidade. Jovens promissores da base aguardam chances. A questão é, estão prontos? Conseguirão entregar, já no curto prazo, a consistência que o colombiano oferecia? Ou o Verdão entrará em mais uma fase de testes que custam pontos preciosos na tabela? A pressão aumentou. A torcida exige transparência. E Rios, mesmo saindo pela porta da frente, deixa uma sombra sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores do Verdão. Entre aplausos e questionamentos, a novela está longe de acabar. A pergunta que ecoa no Allianz é: quem será o próximo a bater a porta da saída? Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Eleito o melhor em campo na última vitória do Palmeiras, Richard Rios deixou o Allianz Parque sob aplausos, mas o que parecia uma noite de consagração logo se transformou em um terremoto nos bastidores. Poucas horas após o apito final, o colombiano surpreendeu torcida, diretoria e comissão técnica ao pedir para deixar o clube. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, que ainda celebravam sua atuação dominante no meio-campo. O camisa 27, que vinha sendo peça-chave no esquema de Abel Ferreira, não apenas se destacou tecnicamente, mas também emocionalmente, demonstrando entrega em cada lance. Ninguém imaginava que aquela poderia ter sido sua última partida com a camisa alviverde. A decisão de Richard pegou todos desprevenidos. O atleta, em reunião com representantes do clube, teria demonstrado insatisfação com aspectos extracampo. Apesar do bom momento dentro das quatro linhas, o jogador revelou estar enfrentando dificuldades pessoais que vêm afetando sua permanência no Brasil. A comissão técnica tentou convencê-lo a reavaliar a decisão, mas o meio-campista se manteve firme em seu desejo de seguir outro caminho. Internamente, o Palmeiras agora busca entender a situação com mais profundidade antes de se posicionar oficialmente. O impacto da possível saída é gigante. Em um momento em que o Verdão precisa de estabilidade e regularidade para voltar ao topo da tabela do Brasileirão 2025, a perda de um de seus principais articuladores é vista como um baque. Com 13 rodadas disputadas, o time ocupa atualmente a 8ª colocação, com 18 pontos, e vive uma oscilação preocupante, alternando boas exibições com quedas inexplicáveis de rendimento. Richard vinha sendo justamente um dos poucos nomes que mantinham um nível constante de atuação. A relação de Richard com a torcida sempre foi marcada por carinho e respeito mútuo. Desde sua chegada ao clube, o colombiano conquistou espaço e confiança, não apenas pelo talento, mas também pela entrega tática. Seu desempenho nesta temporada chamou a atenção até mesmo de clubes do exterior, o que levanta suspeitas sobre se haveria alguma proposta envolvida nos bastidores. Apesar disso, o staff do jogador nega qualquer negociação em andamento e garante que o pedido de saída não tem ligação direta com ofertas externas. Abel Ferreira ficou visivelmente abatido ao ser questionado sobre o assunto após a partida. O treinador, que sempre elogiou a postura profissional de Richard, deixou claro que o respeita como homem e jogador, mas lamenta profundamente a possível perda. Para o técnico português, o momento exige equilíbrio emocional,
principalmente dentro de um elenco que já sofre com desfalques importantes. Abel inclusive evitou confirmar se o clube irá ao mercado em busca de reposição imediata. Nos bastidores, há quem diga que o desgaste emocional de Richard se intensificou nas últimas semanas, especialmente após cobranças internas e críticas vindas da torcida em momentos de oscilação coletiva. Apesar do carinho demonstrado no jogo mais recente, o volante teria sentido o peso da responsabilidade em meio ao desempenho irregular da equipe. Fontes próximas ao elenco indicam que o ambiente, embora unido, tem sido pressionado por resultados abaixo do esperado. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, adota uma postura cautelosa. Sem se manifestar oficialmente, o clube tenta ganhar tempo para administrar a situação com sensibilidade. Não há intenção de forçar uma permanência indesejada, mas também não se quer abrir mão de um atleta tão importante de forma precipitada. O contrato de Richard vai até o fim de 2026, e qualquer movimentação precisa ser cuidadosamente analisada. A torcida, claro, não demorou a reagir. As redes sociais foram tomadas por manifestações de surpresa e descontentamento. Muitos pedem que o jogador reconsidere sua decisão, outros acusam a diretoria de não conseguir segurar talentos, enquanto alguns já aceitam a saída e cobram planejamento para reposição à altura. O nome de Richard passou a figurar nos assuntos mais comentados do país, mostrando o peso de sua decisão. Vale lembrar que Richard Rios chegou ao Palmeiras cercado de desconfiança, vindo do Guarani, mas rapidamente conquistou seu espaço. Seu estilo de jogo aguerrido, sua capacidade de marcação e distribuição de bola fizeram dele uma peça essencial no meio-campo alviverde. A ascensão meteórica do colombiano é um dos grandes acertos da diretoria nos últimos anos, e sua possível saída levanta questionamentos sobre a condução de talentos dentro do elenco. A comissão técnica agora se debruça sobre alternativas no plantel. Nomes como Fabinho, João e até Zé Rafael podem assumir funções semelhantes, mas nenhum deles possui o mesmo perfil técnico e físico de Richard. A adaptação do setor pode exigir mudanças táticas de Abel Ferreira, algo que o treinador já sinalizou em outras situações de emergência. O problema é que o calendário é cruel e não permite grandes períodos de adaptação. O momento também exige que lideranças dentro do elenco assumam protagonismo. Jogadores mais experientes como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Marcos Rocha terão que manter o grupo unido e motivado. A saída de um companheiro querido pode abalar emocionalmente os mais jovens, e a comissão técnica está atenta a esses reflexos internos. Manter o foco na temporada é o principal desafio agora. Enquanto isso, Richard se mantém em silêncio. Não deu entrevistas, não publicou mensagens em redes sociais e evita aparições públicas. Segundo pessoas próximas, ele está refletindo sobre o que realmente deseja para o futuro. A decisão, embora comunicada ao clube, ainda pode ser revista, mas o clima é de incerteza. O jogador sabe do carinho que tem no clube e da importância que conquistou, o que torna sua escolha ainda mais difícil. No campo, o Palmeiras tenta seguir em frente. O próximo compromisso é fora de casa, contra um adversário direto na luta pelo G6, e a ausência de Richard já é dada como certa. Abel prepara a equipe com ajustes pontuais, mas não esconde a preocupação. Uma nova derrota pode acirrar ainda mais a crise técnica e emocional que ronda o clube. É cedo para cravar se Richard deixará o Verdão de forma definitiva. O futebol é imprevisível, e mudanças de rota são comuns. No entanto, a notícia já causou abalo suficiente para fazer a diretoria repensar a forma como lida com seus talentos. Em meio a um Brasileirão cada vez mais competitivo, o Palmeiras não pode se dar ao luxo de perder suas referências técnicas e emocionais. O torcedor, por enquanto, só pode aguardar. O ídolo que brilhou em campo dias atrás agora vive um dilema pessoal que pode afastá-lo do clube. Resta saber se o carinho da torcida, o apoio dos colegas e o projeto esportivo serão suficientes para convencê-lo a ficar. Ou se, de fato, o ciclo de Richard Rios no Palmeiras está prestes a chegar ao fim. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.